Como que você se lembra que o projeto se iniciou? A banda de mentira chegou pra mim através do Instagram, porque eles viram alguns trabalhos que eu fazia como produtor e estavam com uma ideia bem fixa de lançar um trabalho que tinha sido iniciado muitos anos atrás e não tinha sido finalizado, né? Eu consumo muita música da década de 60 e 70 e como foi algo que ele viveu e algo que estava ali nas músicas já, né? Latente, então a gente se alinhou muito rápido, né? Com essa linguagem das canções e tal. Ele me procurou para fazer a direção musical dessa repaginada aí no disco, né? Ele me procurou para sentar comigo e ver o que dava para usar, o que não dava para usar, o que ia ter que regravar, onde que ia ter que mexer, quem que a gente podia chamar para fazer essas coisas. Enfim, inclusive foi uma notícia muito boa quando eu descobri que o Caneu ia estar produzindo todo esse processo. E, enfim, trabalhar com ele foi foda, inclusive. Bom, fiquei bem surpreso quando a banda me chamou para fazer parte das gravações, né, nessa música que é o Grande Mistério, onde existem várias falas já gravadas de pessoas da época, né? Ou seja, de mais de 40 anos atrás. E fiquei surpreso, porque eles pediram para eu gravar algumas coisas em cima e gravar junto dessa faixa, pra gente mixar e juntar as duas coisas, né? Então, eu ouvindo minha voz ali no estúdio, junto com aquelas vozes antigas, com aquela sonoridade de fita, assim, foi muito interessante essa mescla, né? Também recebi o convite de colocar a minha voz no Grande Mistério nessa faixa e, porra, isso foi um convite muito, muito legal. E esse era um projeto que vinha se arrastando aí há mais de 40 anos, né? Eram canções inéditas, mas que já tinham arranjo, já tinham gravações preliminares ali, prés, né? A gente precisou ser muito cuidadoso, porque tratar como uma preciosidade aquilo, né? Querer manter o espírito da coisa, que o compositor e as prés já traziam. Então, foi cuidadoso e foi carinhoso o processo, assim, de trazer à vida isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei durante o processo inteiro desse disco foi ter trabalhado com fita, foi ter pego na mão as fitas gravadas há 50 anos atrás e restaurado elas e visto o que dava para usar, o que não dava para usar. Muito mofo nas fitas, a gente teve que regravar um monte de coisa, teve até que aproveitamos até para rearranjar alguma das faixas, gravamos outros instrumentos, voz, baixo, guitarra, botamos uns timbres de synth super modernos, enfim. Então eu acho que até na questão do arranjo, o disco ganhou uma cor até. O desafio foi, a gente teve que dar uma limpada em algumas coisas dessas fitas, né? Pra não perder algumas coisas dos arranjos que estavam funcionando muito bem nas canções. E ao mesmo tempo, alguns overdubs, algumas coisas que a gente foi gravando, a gente teve que dar uma mudada e dar uma estragada pra conseguir linkar as duas coisas e ficar com uma cara só, né? Foi um processo técnico demorado e interessante de fazer, assim. Porque as músicas tinham um arranjo, mas estavam gravadas de uma maneira muito peculiar, assim, né? Uma sonoridade muito antiga, uma sonoridade de fita, né? Faltando algumas informações ali, faltando agudo, faltando grave, mas toda a alma da coisa estava lá já, né? Quantos discos acabam sendo deixados de lado, né? Então, ver que pelo menos um deles foi reativado aí e voltaram a mexer nele, e o fato de que me procuraram, inclusive, para fazer isso é uma oportunidade absurda e um privilégio absurdo e enfim, podia acontecer mais isso, né? Bom, a gente chegou no processo final para ouvir as fitas, né, já masterizadas, assim, e foi muito emocionante para todo mundo, porque para ele que, enfim, tá há décadas já com esse projeto em andamento, foi a realização de um sonho, deu para ver que ficou muito emocionado, assim, ouvindo aquelas masters, né? Ouvindo as canções antigas voltando à vida. Então foi quase que uma sensação de, tipo assim, olhar pra ele e ver a felicidade dele enquanto ele ouvia, e ao mesmo tempo eu senti que eu também, de certa maneira, eu tava vivendo a mesma felicidade, embora eu não tivesse vivido 50 anos atrás essa cena. Esse disco, ele nunca foi lançado, né? Então, ele é uma oportunidade pra quem nunca viveu essa cena há 50 anos atrás, tá experienciando um pedaço dela hoje. Inclusive, isso me deixa pensando, imagina para as pessoas que viveram essa cena e viram esse disco nos shows que a banda fazia na época, antes mesmo de gravar, de lançar o disco. Imagina
se esse disco hoje cair na mão de uma dessas pessoas, o sentimento que isso não vai dar, né? Esse disco pode ser recebido como um grande meio termo entre as pessoas que não gostam de ouvir aquilo porque é muito antigo e as pessoas que talvez só ouvem o que é antigo e aí aqui vão ter uma oportunidade talvez de ouvir uns instrumentos mais modernos, umas mixagens um pouquinho mais modernas, enfim, eu acho que vai ser um bom link assim entre o que está acontecendo e o que já aconteceu. Isso pode agradar muita gente. E pra gente foi muito gratificante, né? Tanto em relação a ver a satisfação dele em ver o trabalho lançado, quanto essa magnitude da gente ter conseguido trazer uma coisa antiga e trazer para um mundo novo, né? Algumas gravações novas e fazer esses dois mundos conversarem e finalmente ter a canção ali para tá no streaming, para tá no disco e conseguir juntar os dois mundos. Então foi muito gratificante e o trabalho ficou muito, muito, muito legal, assim. Aconselho todo mundo a ouvir quando estiver disponível aí nas redes.